Olá, caros estudantes, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, fazendo parte aí do contexto da aula anterior, que foi sobre resistência elétrica. A gente vai falar hoje de potência elétrica. Então, quando a gente fala de potência elétrica, pessoal, a potência elétrica, ou a potência, a grandeza física potência, é uma das grandezas físicas mais versáteis que existem. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que ela é usada praticamente em todo o ramo da física. Eu acho que o primeiro contato que vocês tiveram com a grandeza potência foi lá no curso de Física Mecânica, né? Normalmente Física 1. E aí, como é que a gente define potência de uma forma geral? Quando a gente quer falar em potência, P, a gente sempre diz que potência é igual ao trabalho realizado pelo tempo que esse trabalho é realizado. Claro que se eu falar aqui questão de funções variáveis, dW, dt. A unidade de potência no SI, vocês também devem lembrar, é o Joule, a unidade de trabalho no SI, pela unidade de tempo no SI, Joule por segundo. Quem lembra o nome dessa unidade, dessa razão? É o Watt, né? Em homenagem lá ao James Watt, um dos pais lá da Revolução Industrial, né? Então, eu falo que a potência é de tantos watts, né? O que acontece é que essa potência, ela pode ser uma potência relacionada ao trabalho realizado, por exemplo, pela força gravitacional, pela força elástica e pela força elétrica, pelo campo elétrico. Por que não? Então, quando eu falo em potência elétrica, obviamente esse numerador aqui dessa fração, ele está relacionado a questões de fenômenos da eletricidade. Em muitos casos, sem nenhum prejuízo também conceitual, a gente pode trocar o trabalho realizado pela energia gasta, consumida, ou a energia envolvida no processo. Então, essa potência vai ser energia dividido pelo tempo. Essa energia, lembrando que é uma energia elétrica. Se for uma energia potencial, é U, né? Energia potencial elétrica. U sobre ΔT. Então, para começar inicialmente, vamos olhar para a unidade. A gente já mostrou, né, que o watt é o joule por segundo, mas quando a gente fala em energia elétrica consumida, por exemplo, um equipamento elétrico, aí você pega um equipamento elétrico, uma lâmpada, por exemplo, de LED. Você vai comprar no mercado uma lâmpada de LED e tem lá potência da lâmpada, 19 watts, por exemplo. Tem lá P da lâmpada, né, potência da lâmpada igual a 19 watts. O que significa isso aí? Significa que quando você conectar essa lâmpada na rede elétrica, ligar ela lá na sua rede alternada, né, se for 220 volts aqui no Nordeste ou 110 em alguns outros estados, para aquela tensão de 220, né, essa lâmpada foi se ela está sendo vendida no mercado aqui, ela vai ser vendida para esse tipo de tensão. Normalmente, essas lâmpadas funcionam em qualquer tensão, 110 ou 220. Mas se ela é uma lâmpada de 220 volts, significa dizer que para ser ligada nessa rede aqui de 220, ela vai consumir da rede uma potência de 19 watts, ou seja, ela vai consumir 19 joules de energia por segundo, que é o sistema internacional, o significado de watts. Se você compra uma lâmpada que ela tem 25 watts, por exemplo, significa dizer que ela já vai consumir da tua rede 25 joules por segundo. Ou seja, quanto maior a potência desse equipamento, mais ela vai consumir da rede elétrica. Será que essa de 25 watts, se for uma lâmpada, vai gerar mais luz do que a de 19 watts? Não necessariamente, depende da tecnologia da lâmpada, se ela é LED, se ela é fluorescente, se ela é incandescente, e da eficiência dela. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, já que eu estou falando de consumo de energia, vocês já notaram que quando a conta de luz mensal chega na casa da gente, aparece lá discriminado o consumo energético e tem lá energia consumida por mês, né? No mês de setembro, que é o mês que a gente está, tem lá, sei lá,
420, aí tem assim, ó, kWh. Você sabe o que é isso aqui? Isso é o famoso quilowatt-hora, gente. Quilowatt-hora é uma unidade quilowatt-hora. Cuidado para não falar quilowatt por hora, tá? Isso aqui é um produto, não é uma divisão. Então, esse é o quilowatt-hora. Quilowatt-hora é energia consumida. Ué, mas energia no SI não era para estar em joule? E por que que na conta de luz da casa da gente vem em quilowatt-hora? É uma questão de praticidade. Porque se viesse em joule, o número ia ser tão grande que ia ter que ser acompanhado por uma potência de 10. E, obviamente, para facilitar a leitura de pessoas que não têm formação em matemática, por exemplo, uma pessoa que a gente chama de leigo, né? Apesar que eu não gosto dessa palavra leigo, mas para facilitar a leitura se usa uma unidade muito maior que torna aquele número que significa o consumo mensal da casa da gente um número menor. E como é que a gente transforma um no outro? É simples. Se você pensar aqui, ó, que 1 kWh, lembra que o K do quilo é K minúsculo, quanto vale o prefixo quilo? Né? Vale 10 a terceira. Equivale a 1.000 watts. E hora, a gente sabe que não é sistema internacional, o sistema internacional tem que ser segundos, não é isso? E aí, lembra que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 60 vezes 60 segundos, ou seja, 3.600 segundos. Quando eu fizer o produto aqui, eu tenho 1, 2, 3 zeros, mais 2, 10 a quinta, mais uma vírgula, 10 a sexta. Então, 1 kWh vai dar 3,6 vezes 10 a sexta watt segundo. Mas watt segundo, se a gente voltar para cá, ó, volta para cá para essa equação aqui, ó, vou colocar de vermelho, potência watt no sistema internacional, tempo é segundo, se passar multiplicando, ó, watt segundo é a unidade de energia, que é o joule. Então, esse produto aqui, watt segundo no SI, é o joule. Então, posso escrever essa relação assim, ó, 1 kWh igual a 3,6, 10 a sexta, joules. Olha só, a relação entre o quilowatt-hora e o joule. Por isso que a conta da gente de energia vem em quilowatt-hora. E é muito fácil, por exemplo, você fazer uma estimativa de quanto vai ser o consumo mensal da sua casa baseado em uma quantidade de equipamentos. Então, por exemplo, você tem lá um chuveiro elétrico, Chuveiro elétrico costuma ser o equipamento que mais consome energia da casa da gente. Então, na posição inverno lá, por exemplo, tem uns que consomem 7.000, aliás, tem uma potência de 7.000 watts. Vou colocar aqui a potência dele 5.000 watts. Aí vamos supor que ele seja usado 2 horas por dia. Então eu vou fazer aqui como se fosse uma tabela aqui, ó. Aqui é a potência, chama potência nominal, e aqui é o tempo por dia, o consumo diário. Aí você tem, sei lá, um ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem um compressor, né, que ele dispara e depois desliga, então ele tem uma potência média. Se for o compressor rotativo, aí a potência é até menor, o consumo de energia. Eu vou chutar aqui, sei lá, 400 watts. E aí o ar-condicionado fica ligado 8 horas por dia. E aí você vai elencando lá os objetos, equipamentos que você tem em casa, seu consumo, sua potência nominal em watts e seu consumo diário. Aí como eu vou precisar em kilowatt, eu já faço a soma aqui, ó. Essa potência aqui, eu vou puxar aqui do chuveiro, a energia consumida pelo chuveiro, energia potência vezes tempo, né? Já que potência é energia sobre tempo, o tempo vai multiplicando. Vai dar 5.000, vamos passar para quilowatt logo, é só voltar 3 vírgulas, 3 casas decimais, né? Porque 10 é a terceira. Então, 5 quilowatts, vou botar de propósito a unidade aqui, só para a gente enxergar, vezes o tempo, que é 2 horas. Então, isso aqui vai dar 10 kWh. Lembra que ali, ó,
é por dia, né? É o consumo diário, porque eu tenho tempo diário de uso desse equipamento. Faço a mesma coisa para o ar-condicionado, para passar para a energia do ar-condicionado. Para passar para quilowatt-hora, eu só volto 3 vírgulas aqui. Ó. 1, 2, 3, 0,4. Então, vai dar 0,4, não vou botar mais a unidade, vezes 8. Não é isso? 8, 8, 16, dá 32. Então, isso aqui vai dar 3,2. 3,2 quilowatt-hora por dia. Então, é claro que eu chutei a potência do ar-condicionado, mas vê a diferença de consumo de um chuveiro que passa só 2 horas ligado para um ar que passa 8 horas, né? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem um consumo de 2 equipamentos por dia. Eu posso já somar esse consumo, já que ambos estão por dia. Então, se eu somar aqui, ó, os dois, eu vou ter aqui a minha energia diária por dia desses dois caras vai ser 10 mais 3,2. Isso aqui vai dar 13,2 kWh por dia. Ah, mas lá em casa, esses equipamentos são ligados todos os dias. Normalmente, se for em locais comerciais, né, que só funcionam de segunda a sexta, aí o mês tem 20 dias úteis em média, a gente só multiplica isso aqui por 20 para saber o consumo mensal. Mas se for numa residência domingo a domingo, então vamos multiplicar isso por 30. Ou seja, a energia por mês desses dois equipamentos, em quilowatt-hora, vai ser 13,2 por dia vezes 30 dias, já que eles funcionam aí em 30. Então, 13,2 vezes 30, vezes 10, daria 132, 132 vezes 3, né? 396, não é isso? 330 vezes 3 é isso, 396. Ou seja, o meu consumo mensal aqui, ó, daria 396 kWh. E aí, se você souber o preço do quilowatt-hora lá do seu estado, 50 centavos, 60 centavos, você já consegue estimar quanto você vai gastar aqui por mês, né, pelo consumo desse ar-condicionado e desse chuveiro elétrico. Claro que na conta final de energia ainda tem o ICMS, os impostos, as taxas de iluminação pública, mas basicamente é assim que você calcula a energia consumida. E aí, como eu falei em potência de chuveiro elétrico, uma coisa interessante. Vocês já viram que tem chuveiro elétrico que tem a posição verão e inverno, né? Aqueles chuveiros mais simples, verão e inverno. Onde é que a água sai mais quente? Na posição inverno, né? Mais quente. É de se esperar, e aqui, menos quente. Menos quente. É de se esperar que a potência elétrica consumida na posição inverno seja maior do que na posição verão. E é. Só que normalmente esses chuveiros têm resistências, né? São aqueles fiozinhos lá enrolados. Quem já abriu para trocar deve lembrar. Uma resistência costuma ser mais comprida que a outra. A gente viu na aula passada que a resistência tem a ver com o comprimento também do condutor. Se eles forem feitos de mesmo material, tiverem a mesma espessura, quem tiver maior comprimento vai ter maior resistência. Então, é Rzão aqui eu vou chamar e Rzinho. Rzão maior que Rzinho. Minha pergunta é, em qual posição, inverno ou verão, se usa cada resistência? Você sabe? Para responder isso, a gente vai ter que ver agora como é que é potência elétrica utilizando aquelas grandezas dos circuitos elétricos, que eu não falei ainda que é circuito elétrico, mas a gente já teve um bom ensaio. Então, por exemplo, eu mostrei isso aí na aula de resistência. Se você tem aqui uma bateria, por exemplo, de fonte de corrente contínua, e tiver um resistor aqui conectado a essa bateria, isso aqui já é um circuito simples. Então, resistência R, tensão V e uma corrente circulando aqui I. Pela lei de Ohm, a gente viu na aula passada, a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Tensão é resistência vezes corrente. Como é que eu calculo a potência consumida por esse resistor, por exemplo, usando as grandezas aí de circuitos, né? R, I, V.
a gente vai partir daquela equação. Potência é trabalho realizado pela força elétrica pelo tempo. Vocês lembram que eu mostrei aí na aula de potencial elétrico, né, que esse trabalho podia ser escrito como Q vezes V? Acho que vocês lembram, né? Se eu fizer isso aqui, ó, olha que coisa interessante. O que é carga por tempo? Essa razão aí, taxa de variação da carga que passa numa secção pelo tempo. Não é a definição de corrente elétrica? Então eu posso trocar isso aqui por I. Ó. Resultado final, a potência pode ser calculada como V vezes I, ou I vezes V. Tá? Tanto faz, é um produto, né? Então, assim que se calcula a potência consumida, em circuitos onde você tem a tensão e tem a corrente circulando. E o mais interessante é que isso serve tanto para potência, para corrente alternada, como para corrente contínua. Dá para envolver mais coisa? Dá. Por exemplo, se eu lembrar que V é igual a RI, primeira lei de Ohm, por que não misturar essas duas equações? Então, por exemplo, se eu jogar esse V aqui, ó, eu vou ter que P vai ser RI vezes I. I vezes I dá o quê? I ao quadrado. RI ao quadrado. E se eu isolar I dessa equação aqui, ó, I é igual a V sobre R, e jogar aqui, o que vai aparecer? Vai aparecer P é igual a V vezes V sobre R. Isso aqui dá o quê? V ao quadrado sobre R. Traduzindo, da equação que diz que potência é tensão vezes corrente, se eu juntar com a lei de Ohm, eu posso achar mais duas, que é potência igual a RI ao quadrado, ou potência igual a V ao quadrado sobre R. Qual que eu vou usar, professor? Depende do que você tem no problema. Vamos voltar para o chuveiro elétrico? Aqui, em Pernambuco, o chuveiro elétrico trabalha com uma tensão V de 220 volts, é a tensão fixa da nossa rede. Ele é ligado direto na rede, né? O que muda lá, eu falei agora há pouco, é a resistência do filamento. Olha que coisa interessante. Potência é igual, puxando essa equação aqui, ó, a tensão ao quadrado sobre R. Quanto maior a resistência para uma tensão fixa, constante, que é o caso da nossa rede, quanto maior a resistência, menor a potência. Então, para a tensão ser fixa, quando eu aumento a resistência, eu diminuo a potência, são grandezas inversamente proporcionais. Qual é a conclusão disso? Olha que coisa interessante. A conclusão é que, se na posição inverno a potência é maior, a resistência tem que ser o quê? No inversamente proporcional? Menor. Então, por incrível que pareça, a resistência da posição inverno é menor do que a resistência da posição verão. Isso já foi casca de banana de problemas, inclusive de vestibular. Então, quando a tensão é fixa, se eu aumento R, eu diminuo a potência. Tem sentido, né? Se você mantém a tensão fixa, quando você aumenta R, a corrente tende a diminuir. Então, o que acontece é que essa potência também tende a diminuir. Olha que coisa interessantíssima, né? Então, cuidado com essa caixa de banana. Para tensão fixa, que é o caso da nossa residência, se eu tenho uma potência maior, notadamente eu vou ter uma resistência elétrica menor. A gente também tem que falar em rendimento. E aí a gente lembra daquela tríade que qualquer sistema físico se enquadra, que é um sistema físico sempre vai ter a energia que ele precisa para funcionar, que ele consome, que a gente chama de energia total, vai ter a energia que ele gera para fazer alguma coisa, por exemplo, se movimentar, a gente chama de energia útil, e parte dessa energia vai ser perdida, que é o que a gente chama de energia dissipada. Como a energia se conserva, a útil mais a dissipada é sempre igual a total. Então, a energia total é igual sempre a energia dissipada mais a energia útil. Se eu dividir toda essa equação por ΔT, eu não vou alterar a equação. Só que se eu dividir ela por ΔT, essas energias vão virar potências, concordam? Então, eu também posso dizer, sem nenhum problema, que a potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Isso vai fazer bastante sentido quando a gente for falar de geradores elétricos.
E aí, quando eu falo em rendimento, isso também é uma grandeza que a gente pode usar praticamente em toda a área da física, da ciência, de um modo geral. O rendimento, gente, ele é a razão da energia útil pela energia total. Quanto eu utilizo do total que eu gasto. Isso normalmente vai dar um decimal, né? 0,5, 0,6, 0,7. 1, se for um sistema ideal, né? Apesar que a segunda lei da termodinâmica não deixa o rendimento ser 1, mas você pode passar para a porcentagem. 0,8 pode ser 80%. Se eu também dividir ambos os membros por ΔT, essa função é equivalente a dizer que o rendimento é a potência útil pela potência total. Então, tanto faz usar a razão da energia útil pela energia total, como da potência útil pela potência total. Então, vamos dar um exemplo. O teu sistema, a minha lâmpada lá, de LED, ela tem uma potência total de, sei lá, vamos facilitar a vida, 20 watts. Mas o fabricante diz que desses 20 watts, só não, isso é até muito para um sistema real. 16 watts ele realmente gera de luz, tá? Então é a potência útil. Então ele dissipa, por exemplo, em forma de calor, 4 watts. A pergunta é, quanto é o rendimento dessa lâmpada? O rendimento dessa lâmpada vai ser o útil, 16, sobre o total, que é 20. 16 por 10 daria 1,6, por 20 tem que dar metade, 0,8. Então o rendimento dessa tua lâmpada de LED é 80%. Estou chutando, viu, gente, esse valor. Esse rendimento é altíssimo para sistemas físicos reais. Mas aí, vamos revisar essa aula aí, estudar. A gente tem muita coisa interessante ainda para falar sobre rendimento, potência, e isso vai vir ao longo do que a gente for vendo em circuitos elétricos. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima aula. Tchau, tchau.